Queridos irmãos, queridas irmãs, e os que nos acompanham pelas mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a parábola, a candeia. Está no Evangelho, nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vamos dar ênfase ao Evangelho de Lucas, que é o capítulo 11, versículos de 33 a 36. Mas, inicialmente, como é do nosso costume, nós vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, aos nossos mentores, para que nos guiem, nos intuam e clareiem a nossa mente para o estudo ao qual nós vamos fazer. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Fazendo um lembrete aqui, a partir do dia 2 de maio, vai recomeçar a evangelização infantil aqui na nossa casa. As crianças vão ter a oportunidade de vir aqui para aprender um pouco mais. As parábolas e a parábola em si é um ensinamento alegórico, cheio de simbolismos. E Jesus não foi o único mestre a ensinar com parábolas. Além deles, muitos mestres antes e depois dele também ensinaram através de parábolas. Por que isso? Porque a parábola tem um simbolismo. E os discípulos, os aprendizes, seguiam um mestre para que ele esclarecesse este simbolismo da parábola. Jesus explica uma das parábolas dele, a parábola do semeador. Primeiro ele conta a parábola, depois ele explica para os discípulos e para o povo em geral. E na época de Jesus era um povo ainda saindo da infância da humanidade. Ainda não estava amadurecido como nós estamos 2000 anos depois. Mas nós ainda precisamos de estudar essas palavras para que possamos entender estes simbolismos. E hoje nós vamos ver um pouco do que é a parábola da candeia. E alguém aqui não sabe que é uma candeia? Se não souber, levante a mão. Ótimo. Mas vocês já viram o Aladim esfregando a lâmpada dele? Estava esfregando a candeia. Na época de Jesus, e naquela época antiga, usava-se a candeia para iluminar. Hoje nós temos a eletricidade. A evolução, a lei do progresso que Deus deixou para nós, ela é contínua, ela é inexorável. Nós no Brasil chegamos a conhecer, e ainda deve existir em alguns locais aí, o lampião, a lamparina. O combustível que se usava na época de Jesus era o azeite. A lamparina que nós conhecemos no Brasil, o lampião, era através de querosene. Essa é a evolução, a lei do progresso, que saiu do azeite para queimar o petróleo. Queimava-se gordura, passou-se a queimar petróleo. Nós temos também o conhecimento das velas. A vela serviu por muito tempo e ainda serve como uma candeia, era para iluminar. A vela, atualmente, é feita de parafina. E quando os jesuítas vieram para o Brasil, eles precisavam de vela.
Como é que eles iam conseguir a cera? Como? É um mistério. Vou resolver esse mistério. Trouxeram abelhas para o Brasil, não para o mel, mas para produzir cera. E essa produção de cera para fazer as velas. E aí hoje nós temos a apicultura para a produção de mel e também de cera. Mas só que hoje, como é mais fácil a produção de parafina, desprezou-se a produção da vela com cera. Isso aí está explicado de uma forma muito básica o que é uma candeia. É para iluminar. O texto evangélico de Lucas diz: ninguém, acendendo uma candeia, a põe escondido, nem debaixo da cama, mas no velador, para os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sempre que o teu olho estiver simples, também o teu corpo será luminoso. Mas se estiver mal, também o teu corpo estará em trevas. Examina se a luz que há em ti não sejam trevas. Se todo o teu corpo é luminoso, não tendo parte alguma em trevas, será todo luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. A parábola da candeia revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. Essas verdades não podem ficar escondidas. Ela tem que ser colocada no alto. Martins Peralva explica que o Cristo desceu das esferas de luz da espiritualidade superior até a terra para orientar a humanidade na direção do aperfeiçoamento. Cristo disse: brilhe a vossa luz. E através disso, nós herdamos o patrimônio evangélico, trazido ao preço do sacrifício de Jesus. A infinita ternura da alma de Jesus nos sugere o esforço benéfico para brilhar a luz, a nossa luz. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida, fraterna. Jesus quer que nós melhoremos moralmente, através da fraternidade, e Ele nos deixou o Evangelho. Esse Evangelho é um presente dos céus para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inude de suas luzes, se revigore com as suas energias, se enriqueça com os seus ensinamentos eternos. E o Espiritismo, como o cristianismo revivido, também está nos ofertando os tesouros da codificação. A codificação espírita veio nos esclarecer, mostrar que a lei do progresso é uma lei de Deus. E esse progresso é contínuo. O que o homem mais precisa para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento são esses conhecimentos, para que ele tenha uma integral e positiva cultura. O texto evangélico diz: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe oculto, mas no velador, para os que entram, veja a luz. Colocar no velador é colocar em cima. Nós hoje vemos que a iluminação das ruas são todos com os postes, a luz lá em cima. Isso é para clarear os nossos caminhos. As pessoas conscientes sabem que todo conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer oculta, mas ser amplamente divulgada. A candeia simboliza um instrumento de iluminação que afasta a escuridão.
Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e rica de valores morais, que afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa. Nós vemos tantos ensinamentos de Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, são espíritos superiores. Eles não guardam os conhecimentos para eles próprios. Eles distribuem esses conhecimentos. São as candeias das nossas vidas, nos iluminando. Quem acredita que vai deixar o conhecimento só para si próprio, fica para trás. Que uma hora descobre-se que ele estava escondendo alguma coisa. E a luz foi feita para eliminar as trevas, trazer para o que era oculto, para a luz. Isto é a lei do progresso, e a verdade chega. Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo: a providência só revela as verdades gradualmente, à proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para receber estas verdades. A providência mantém essas verdades de reserva, não oculta. Os homens que conheciam essas verdades quase sempre as ocultavam do povo, com o intento de dominarem esse povo, que eram os mestres antigos que falavam que eles tinham conhecimento e o conhecimento era só deles. Mas uma hora esse conhecimento vem à luz, e veio naturalmente. São os que colocavam a luz debaixo da cama. Não pode existir mistérios absolutos. E Jesus diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo que se acha oculto será descoberto. E o que ainda não pôde ser descoberto vai ser à medida que o progresso se fizer. A candeia acesa deve ser colocada no velador, isto é, no alto, onde a luz se espalha de maneira uniforme, facilitando a visão das pessoas. Tais ensinamentos nos dão a entender que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las. Sem esse conhecimento, a marcha da evolução seria paralisada. Se todo conhecimento ficasse retido para poucas pessoas, a humanidade não teria evoluído como evoluiu. Se Edison tivesse guardado o segredo da lâmpada só para ele, da lâmpada elétrica, não o Aladim, ele teria feito com que a humanidade ficasse estacionada por muito tempo. Mas devido a ele ter batalhado muito, e se esforçado, hoje nós temos a graça de termos a iluminação elétrica. Nós sabemos que nem todos estão predispostos a acolher a luz. Por isso, quem mais sabe ou quem mais possui valores morais deve, com naturalidade, irradiar pensamentos, palavras, ações, atitudes e gestos que atinjam de modo agradável e edificante, como chama abençoada a todos os que o ouvem, a todos os que o assistem. A prudência manda que se gradue a transmissão do ensinamento à capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir. Uma luz muito forte, um holofote ofusca em vez de clarear. Uma ideia nova, às vezes, é muito forte naquele instante, então ela deve vir gradual, de acordo com o progresso que a humanidade está vivendo. E seria uma insensatez a gente querer que uma criança de ensino médio resolvesse problemas que só um doutor resolve.
É isso que está o conhecimento, ser gradual. Por isso Jesus coloca parte dos seus ensinos, os mais complexos, sobre o símbolo das parábolas. E o Espiritismo clareia uma imensidade de pontos obscuros. Os espíritos conduzem com prudência ao darem as suas instruções. Só gradual, de forma metódica, essas verdades vão sendo esclarecidas. Nós sabemos que as mesas girantes fez uma revolução muito grande e hoje nós já não precisamos mais das mesas girantes. Hoje nós temos os médiuns psicofônicos, psicográficos, para nos esclarecer. Se hoje alguém sentar numa mesa e pedir que ela faça os movimentos que fazia na época de Kardec, nós vamos taxar como alguma coisa fora de moda. Sendo que é hoje muito mais fácil, os conhecimentos já são administrados por nós. Se esses conhecimentos ficassem só entre poucas pessoas, muitos poucos médiuns estariam aqui na Terra, nos centros espíritas, fazendo o trabalho de divulgação que hoje é feito. E esses são os que colocam a lâmpada no local acessível. E diz a parábola: a candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho simples, também o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê que a luz que há em ti não sejam trevas. Se todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Mas por que a candeia do corpo é o olho? O olho está vendo tudo que é possível ver. Ver as coisas boas e as coisas ruins. Se o olho vê as coisas ruins, ele vai jogar um pensamento ruim, aí será um corpo tenebroso, um corpo em trevas. Mas se ele começar a modificar, a ver as coisas boas da vida, as coisas que estão aí, que Deus criou, vai levar para o corpo uma luz que esse corpo precisa. Então, será um corpo luminoso. E Emmanuel nos fala a respeito da candeia do corpo. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve guardar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se insiste na observação do amor universal. Prega as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Convida parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade, compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e tua vida passará realmente a brilhar. Esse óleo que Emmanuel nos cita é o óleo, é aquele combustível que nós temos em nós, da renúncia, do sacrifício. Não reclamarmos quando as situações estiverem ruins, mas elogiarmos sempre que as situações forem boas. O Espírito já reservou recursos no bem, retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições. Essas lições são inacessíveis ao cidadão comum,
porque esse espírito já evoluiu mais e o cidadão comum ainda precisa evoluir. Isso acontece porque ele tem desenvolvida a visão interior, resultante das inúmeras experiências acumuladas ao longo das reencarnações. Jesus destaca a importância de termos todo o corpo luminoso, não tendo em trevas parte alguma. É preciso saber que há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. A pessoa que não sabe fazer essa diferença, essa distinção, está sujeita muitas vezes a reveses na existência. Daí a necessidade da prudência e vigilância. Quantos se aproveitam do rótulo de caridade para só tirar vantagens? Nós vemos isso muitas vezes. Ele está doando com a mão e retirando com a outra. Isso está sendo, como nós vimos no estudo de sexta-feira, a aristocracia da inteligência. Ele está usando a inteligência não para o bem da coletividade, mas está usando da inteligência para o bem próprio. É puro egoísmo. Isso não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Com o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independentemente da pessoa ou situação, libertando-nos das manifestações sombrias do personalismo. Quando nós estamos muito arraigados em nós mesmos, nós somos muito personalistas, e essas manifestações, elas não são muito luminosas, e nem sempre a luz está onde a opinião comum pretende observá-la. Esperteza não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando na direção do bem, o espírito se liberta pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes. Persevera, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, da benevolência, do perdão e da fé. Aprende a incorporar a luz em si mesmo. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz não existe vida. Se nós apagarmos o sol, o que vai acontecer? O sol é fonte de luzes materiais e o mundo vai deixar de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião embaixo da cama da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo, vai ficar debatendo em trevas. Assim, tão triste é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama, como inventar ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova, e ocultá-los aos nossos semelhantes. E não é tão difícil encontrar o que se escondeu, porque não há coisa alguma oculta que não vá ser revelada. Mas hoje, mais amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia que está sobre o leito, ou sobre o balde, ou embaixo do vaso, e que desapontamento sofrerá o insensato que aí colocou. É como se nós tivéssemos muito conhecimento e nós não espalhássemos esse conhecimento, deixássemos escondido.
A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam, por ela se iluminem, ou para que essa luz seja julgado de acordo com a sua claridade. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível inferior não dá boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. Se hoje nós fôssemos iluminados aqui nesse salão, pela candeia que nós estamos vendo através dessa parábola, nós teríamos muitos pontos obscuros, já que temos a luz elétrica nos clareando, a luminosidade é bem maior. A luz do azeite não se compara com a do petróleo e não se equiparam à eletricidade. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador, no poste, para se distinguir uma da outra. E no sentido espiritual, todos os que receberam a luz da doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sobre o vaso do interesse, nem sobre o leito da hipocrisia. Quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la escondida, é o mesmo que não a ter. E aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter, vai ser tirado. Ao contrário, aquele que tem, mas lhe será dado. Isto é, aquele que usa o que tem em proveito próprio e de seus semelhantes, mas lhe será dado. A chama de uma vela não diminui, nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas, ao passo que, estando apagada, é preciso que alguém a acenda para aproveitar e fazer aproveitar a sua luz. Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que apagada mantém as trevas. E como temos a obrigação de zelar, não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorrem em grande responsabilidade pelo uso da medida que fizermos, o que temos e podemos. Se dermos isso, nós vamos ter de volta alguma coisa. Se nada damos, por que nós queremos receber alguma coisa? A luz não pode permanecer oculta, nem debaixo da cama. A candeia nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Assim, o fim da luz é iluminar. Sendo os discípulos de Jesus luz, é preciso que ensinam, esclareçam, iluminem. Ao mesmo tempo, preservar o ânimo de seus ouvintes, de seus próximos, a santa doutrina que o Divino Mestre nos deixou. A luz que não ilumina, não presta. A candeia debaixo da cama não ilumina. Os conhecimentos que nós temos é aquilo que nós devemos passar. Aquilo que nós aprendemos, nós devemos ensinar. Essa é a luz que clareia os nossos passos. Nós, nessa casa, recomeçamos com o passe individual em alguns dias. E aí tem a convocação dos passistas. Os passistas são luz. Eles têm essa luz que lhes foram dada.
E é preciso fazer essa luz brilhar. Como? Vindo para as reuniões e aplicando o passe. As casas espíritas, de forma geral, precisam de trabalhadores. E esses trabalhadores são as candeias que precisam estar no velador, em cima, para que essa luz brilhe. Essa é a mensagem da candeia, fazer brilhar a nossa luz, fazer que a luz esteja no alto, fazer que a mensagem do Cristo seja revelada a todos os que cruzam o nosso caminho. Nós somos candeias ambulantes. Nós pregamos a palavra de Cristo, a palavra de Jesus. Isto é espalhar a nossa luz. Todos os que estão aqui hoje, de alguma forma, receberam um pouco da luz de Jesus, dessa candeia que ilumina todo o planeta Terra. E nós, como velas que fomos acendidos numa vela maior, vamos continuar acendendo outras velas, sendo essas candeias que se aproximam de nós, para receber de nós essa luz que nos guia e irradia para todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Agora façamos uma prece de agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus, a luz que guia essa candeia que está brilhando e iluminando o nosso planeta. Agradecendo pelos ensinamentos de hoje e pedindo aos nossos mentores que nos guiem de volta aos nossos lares. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja.